Aí. Aleluia. Hoje o Senhor deu a oportunidade e a graça de nós estarmos aqui mais uma vez. E eu queria compartilhar com você hoje essa palavra, essa passagem que você viu sobre a filha de Jairo, né? Supostamente seria uma cura, mas que virou uma ressurreição, né? Jesus trouxe ela de volta à vida, como você leu aí. E a mensagem de hoje tem como tema aí: não tenha medo, apenas creia. Você pode dizer isso para o teu irmão, diz para ele assim: não tenha medo. Diz para ele assim: apenas creia, somente. Se creres, verás a glória de Deus. Amém? Aí em Marcos capítulo 5, 36 diz assim: mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Leia comigo rapidamente em Marcos capítulo 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo. Venha e impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Jairo, chefe da sinagoga, era um homem de prestígio e responsabilidade em sua comunidade. Contudo, ao enfrentar a doença de sua filha, ele se viu impotente e sua posição, a influência, não podia resolver o problema. Desesperado, Jairo buscou a ajuda de Jesus, ajoelhando-se e implorando pela cura da filha. No caminho até a casa de Jairo, Jesus é interrompido pela mulher com fluxo de sangue, mas continua depois e chega até a casa onde a notícia da morte da menina já tinha chegado. Muitos já consideravam tudo acabado, mas Jesus disse a Jairo: não temas, crê somente. Amém? Fecha teus olhos, baixa tua cabeça, em nome de Jesus, e ora comigo. Pai, nós queremos aqui, Deus, te apresentar essa palavra, Deus. Queremos te apresentar aqui, Senhor, o que vai ser falado nessa manhã, o que nós vamos ouvir, Deus, em nome de Jesus Cristo te pedimos, Deus. Tira todo o gosto de barro, Senhor, em nome de Jesus, e que somente, Senhor, o gosto, Senhor, do vinho doce do teu Espírito, Senhor, venha estar no nosso paladar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o teu nome cresça, Senhor, que o teu nome seja louvado, Senhor, e que nós venhamos diminuir, Senhor, para que isso aconteça, Pai, em nome de Jesus. Desde já recebe toda a honra, toda a glória, toda a adoração, Pai. Fala aos nossos corações, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Aleluia. Queridos, então, aqui você viu a passagem. Jairo era um homem de prestígio. Ele era o chefe da sinagoga. Naquele tempo a sinagoga era muito importante para os judeus, era como se fosse a igreja, e ele era responsável por aquela sinagoga. E ele era conhecido pelos mestres da lei, pelos sacerdotes, por todo mundo na comunidade. Mas chega uma hora que ele se depara com uma situação que a sua posição não conseguia resolver, que ainda o seu status, o seu dinheiro, tudo que ele possuía não estava dando mais jeito. Mas aí ele chega diante daquele que podia resolver o problema. Entenda uma coisa: Jesus não dá jeito em nada, Jesus resolve o problema. Você dá jeito em situações, nós damos jeito, eu sei dar jeito
em situações. Mas Jesus não veio para dar jeito na minha situação. Jesus veio para resolver o problema. E ele precisava de alguém que resolvesse o problema dele, que a sua filha estava doente. E ele chega à conclusão que só quem poderia resolver aquele problema era Jesus. E aí a Bíblia diz que ele se prostra diante de Jesus e adora e diz assim: a minha filhinha está morrendo. No ponto 1, eu coloquei aí persistência e fé. A minha filha vai morrer. E aí tem uma pergunta, querido. Eu queria te dizer aí, ou te perguntar: quem ou qual é a tua filha hoje? Qual é a tua filha hoje? Ou quem é a sua filhinha hoje? Talvez a sua filha hoje seja o seu casamento. Talvez a sua filha hoje seja o seu status imigratório, seja essa situação nesse país. Talvez a tua filha hoje seja o teu business, a tua empresa. Talvez a tua filha realmente seja a tua filha de sangue, ou teu filho, a tua casa. E eu te pergunto, qual é a tua filha hoje? Quem você está levando diante de Jesus e dizendo para ele assim: eu preciso de ajuda, não consigo resolver o problema. E aí tem a passagem de novo que a gente leu lá em cima, mas tem um ponto aí que está escrito no seu boletim, diz assim: Jairo tinha um propósito claro, ver sua filha curada. Ele teve que enfrentar barreiras e atrasos. Muitas vezes em nossa caminhada enfrentamos situações onde nossos planos e sonhos parecem estar à beira da morte. Os obstáculos que surgem no meio do caminho testam nossa fé, e às vezes as coisas não acontecem no tempo que imaginamos. Queridos, no momento que Jairo chama Jesus e Jesus diz assim: vamos lá. Você leu aí, a passagem diz que Jesus era seguido por uma multidão que apertava ele de todos os lados. E nesse momento que ele estava a caminho da casa de Jairo, ele é interrompido por uma mulher que sofria há 12 anos de um fluxo de sangue. E aí, o que eu acho interessante, sexta-feira a gente estava aqui no GE dos jovens, e na lição a gente estava ouvindo um vídeo e esse pastor disse assim: Jesus se permitia ser interrompido. Isso é interessante, querido. Jesus se permitia ser interrompido. Imagina você com a sua filha doente, e você vê que as horas, cada segundo é importante, e o relógio está tic-tac, tic-tac, tic-tac. E cada segundo conta, cada passo que Jesus dava a menos, contava para Jairo. Mas aí Jesus para curar alguém. Ele é interrompido para fazer a obra de Deus. Naquele momento, imagina como é que não estava o coração de Jairo, querido. Se sou eu naquele momento e uma das minhas filhas está à beira da morte, naquele momento eu já, para ser sincero, eu talvez já estaria murmurando ali. Dizer: meu Deus do céu, essa mulher não tinha outra hora para aparecer. Ô, mulherzinha sem noção essa. Se ela soubesse quem que está para morrer, eu dizia assim: ô Jesus, faz o seguinte, pega o endereço dela, vê aonde ela mora, vamos lá na minha casa, resolve meu problema primeiro, quando tudo ficar bem lá, aí você volta aqui, já tem o endereço dela, faz o seguinte, melhor, eu te trago de carro aqui de volta, aí você fala com ela, faz o que você quiser. Ela já esperou 12 anos, o que é mais uma hora, a gente volta aqui, mas ele acompanha
Jesus. E ali Jesus apertado, você lembra da passagem? E aí ele para, e aquele drama todo, e vira para a mulher, e aí quem me tocou? E isso vai levando tempo, querido. E a coitadinha da Lili lá, como a gente viu no vídeo, desfalecendo, morrendo. E aí Jesus ainda vai e cura a mulher, e aí fala para ela, e conversa com ela, e abençoa ela, e aí decide seguir de volta o caminho, e Jairo ali persistindo. Quando estão lá perto para chegar, vem a notícia: olha, sua filha morreu. E agora? Você tem duas opções nesse momento, querido. Você pode dar ouvido à notícia e dizer assim: Jesus, pode voltar daqui, não precisa mais. Ou você pode calar e deixar Jesus falar. Porque se ele falar, ele vai dizer assim: não tenha medo, somente crê. Porque a notícia vem, querido, e a notícia é de morte. A notícia é assim: não tem mais jeito. Acabou aqui. Sabe aquele sonho que você tinha? Sabe aquele plano que você tinha? Aquilo que você almejava? Há uns poucos minutos, há umas poucas horas atrás, há uns anos atrás, tinha jeito, porque ainda estava vivo. Mas agora morreu. Por que você ainda incomoda Jesus? Acabou tudo. Mas aquele povo esquecia que eles não estavam falando, não era com um carpinteiro, não era com um simples homem, era aquele que era o dono da vida e da morte. Aleluia. Como Jairo, devemos ter fé persistente, mesmo quando as circunstâncias sugerem que nossos sonhos já não têm mais chance. Jesus nos chama a não temer e a crer apenas, porque Ele tem poder sobre todas as circunstâncias. Aleluia. Querido, tem um fio aqui atrás de mim. Eu vou tirar aqui, porque eu só conheço um que tem rabo. E aqui ele não entra. Amém. Aleluia. Ponto 2. Os sonhos e planos que parecem mortos. Marcos 5,35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Por que você ainda incomoda Jesus? Sua filha já está morta, por que você continua orando? Você não tem mais solução. O seu documento já foi negado, por que você continua pedindo? Por que você continua orando? O teu filho já está entregue às drogas. A tua filha já está perdida. Por que você continua orando? O teu pai, a tua mãe já está à beira da morte. O câncer já está avançado. Já deu metástase. Por que você continua orando? Por que você ainda incomoda o mestre? E aí você diz assim: porque eu aprendi que Jesus gosta de ser incomodado. Jesus não é você, Jesus não é eu. Nós não gostamos de ser incomodados. Jesus gosta de ser incomodado. Jesus gosta de ser interrompido. Sabia disso? Incomode, interrompa, peça. Para Jairo, a notícia da morte da sua filha foi devastadora. Um golpe final. Quantas vezes ouvimos que algo em nossa vida não tem mais jeito? Muitos dos nossos sonhos por um tempo podem parecer mortos,
Pode ser um relacionamento, um projeto, uma carreira ou até um chamado específico de Deus. Amém? Quantos aqui dentro, querido, foram chamados por Deus? E aí talvez você diz assim: já se passaram anos, eu estou ficando velho, mas o propósito de Deus ainda não se cumpriu na minha vida, eu ainda não estou vendo o que Deus me prometeu. Deus me prometeu isso e aquilo, e eu não estou vendo ainda o plano de Deus se cumprir na minha vida. Eu ainda não estou vendo o plano de Deus se cumprir na minha vida. Deus chama pessoas maduras. Deus põe pessoas maduras para cumprir o seu propósito. Quando Deus executa, quando Deus começa a executar o plano dele na sua vida, é porque você chegou a um estado de amadurecimento que ele precisa que você esteja. Entenda uma coisa: Deus chamou Davi quando menino. Amém? Mas Davi não começou a cumprir o seu propósito na hora que ele foi chamado, querido. Davi era menino. Porque Deus diz assim: eu vou te dar uma Ferrari, e você tem 17 anos, não quer dizer que ele vai te dar aquela Ferrari com 17 anos. Imagina um menino de 17 anos com uma Ferrari na mão. Tem maturidade para isso? E nem dinheiro. Muitos não. Mas chega um tempo que ele amadurece, e aí a Ferrari chega. Porque agora, quando ele vê o speed limit escrito 45, ele não enxerga 95. E Deus promete, Deus tem propósitos para nós. A gente diz assim: será que o propósito de Deus ainda vai se cumprir na minha vida? Antes de você morrer, você não morre sem que Deus cumpra o propósito dele na sua vida. Quando Jesus disse que a menina estava apenas dormindo, ele nos mostra que, sob sua perspectiva, os planos que ele tem para nós nunca estão realmente perdidos. Com ele sempre há esperança, pois ele é capaz de ressuscitar o que parecia impossível. Querido, quando eu li essa passagem, eu fiquei vendo o vídeo. A primeira coisa que vem na minha cabeça são minhas duas filhas, né? A Jade e a Jasmine. E eu fico imaginando, me coloco nos sapatos, nas sandálias daquele homem, né? De Jairo. Eu desesperado fora de casa, caçando Jesus, e a Joyce em casa, e uma delas deitada na cama em cima no quarto, à beira da morte. E de repente, quando eu viro para entrar ali no condomínio, alguém vem com a notícia e diz assim: Jonas, tua filha morreu. E aí? O que você faz? Eu já passei por uma experiência e já vi outras, querido. Exatamente desse jeito. O irmão para chegar em casa porque o outro estava doente, e ele vem chegando e alguém vem e diz assim: olha, morreu. Você faz o quê? O chão parece que desaparece, você começa a cair, não vê o fundo daquele lugar, e aí você não sabe o que falar. Muitas vezes você é um homem de fé e parece que naquele momento a fé desaparece, a emoção toma conta, e você diz assim: acabou tudo. A gente viu a mensagem
no domingo aqui que o pastor Marciano deu sobre Lázaro, né? E você diz assim, Jesus parece que está sempre atrasado. O homenzinho para chegar atrasado, né? Mas também, querido, andava a pé, né? Não tem desculpa, saía um dia antes. Não é negócio de chegar atrasado, sai antes, que aí chegava na hora. Mas aí Lázaro chega atrasado. Agora aqui a filha também chega atrasada. Que negócio esse Jesus de ficar chegando atrasado na hora que eu mais preciso? Querido, Jesus não chega atrasado. Ele chega na hora certa. Ele chega na hora certa. É importante que o nome de Deus seja glorificado. É importante que o nome de Deus seja glorificado. E para isso Ele vai usar uma situação na tua vida. Para isso Ele vai usar a sua vida. Para que o nome de Deus seja glorificado através de você. Ele usa o tempo, a espera, para nos ensinar, querido. E você está lá, bora Jesus. Bora Jesus, você está igual aquela música, passa Jesus, e Jesus não passa, e você diz, bora Jesus, acelera o passo, vai Jesus, anda, bora que o tempo está correndo, não vai dar tempo, minha filha vai morrer, e Jesus, calma, minha querida, aí, para. E você diz assim, meu Deus, não vai acontecer, vai Jesus, e você está na hora, e o tempo correndo, e aí o irmãozinho sobe um domingo antes de você para dar testemunho, e aí você diz assim, fala sério Jesus, eu estava com a minha senha, eu estou na frente, sou eu aqui na fila, e ele que recebe a bênção já, e aí você fica, bora Jesus, vai, ela está morrendo, minha filha está morrendo, e aí outro aparece com a bênção, e você diz assim, não acredito num negócio desse. Será que vai chegar a minha hora? Será que vai chegar a minha senha? Porque a essa altura a minha senha já não importa mais. Já 2 passaram na minha frente, para que eu quero esse papel? 4. A fé em Jesus versus o atestado de óbito. Quando a gente tem um diagnóstico, querido, às vezes o diagnóstico não abala a nossa fé. Às vezes você tem um diagnóstico e o diagnóstico diz assim, talvez possa ser isso. Pode ser isso, mas tem tratamento, mais isso, mais aquilo, é um diagnóstico. Mas quando você chega e diz assim, não tem mais jeito, não tem mais cura, aí é a hora que a gente é provado para ver aonde a nossa fé está firmada. Se a nossa fé está firmada somente no que a gente ouve, ou se realmente a nossa fé está firmada em Jesus. Se a nossa fé realmente é firmada e nós cremos em Jesus. Porque até então, tem um atestado ali, tem um diagnóstico. Mas quando vem um atestado de óbito, querido, e diz assim, sua filha está morta. Seja realista. Eu talvez não teria a fé que Jairo teve, querido. Eu talvez não teria a fé que Jairo teve. Para mim seria muito mais fácil aceitar a morte, engolir aquilo no seco, deixar atravessado na garganta e dizer assim, e ainda usar a palavra, né, de Deus. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas não era aquele o dia. E aí a Bíblia diz que Jesus fala para Jairo, não temas. Jairo,
vai ficar tudo bem. Jairo, só creia, vai dar tudo certo. Querido, imagina se você nessa situação e alguém chega com você e diz assim: não se preocupa, vai dar tudo certo. Você diz assim: esse cara tá doido, tá maluco, vai dar tudo certo. Olha só, acabaram de dizer que a menina estava morta. Ao entrar disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Amém? Leia de novo esse versículo comigo e vê se você consegue achar alguma coisa interessante aí. Ao entrar disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Jesus chega lá, querido, e como você viu, a mulherada lá já tinha recebido aquele dinheiro e estava lá chorando, pai, e a flauta tocando, e aquele negócio todo. E aí Jesus chega e diz: o que vocês estão fazendo? O que está acontecendo aqui? Você não sabe? A menina morreu. Ele diz: que morreu? Não tem ninguém morta. Ela só está dormindo. Querido, o teu sonho não está morto. Ele só dorme. Aquela situação que você está orando não está morta, apenas dormindo. Mas chegou alguém que pode acordar ela. Amém? E esse é Jesus. E aí eles começaram a rir de Jesus. Começaram a rir dizendo assim: que loucura falar que uma pessoa morta está apenas dormindo. E aí a Bíblia diz que Jesus manda todo mundo sair e entra aonde ela estava somente com o pai, a mãe e os que estavam com ele. Deixa eu te falar uma coisa: não é todo mundo que vai e que pode participar do sonho que Deus colocou na tua vida. Não é todo mundo que pode entrar no quarto contigo. Não é todo mundo que vai entender que quem está ali do teu lado é Jesus. Nem todo mundo vai entender que a sua filha ainda dorme. E eles riem, e eles duvidam, e eles zombam, porque eles não sabem quem é que está ali. Eles não conhecem Jesus. E aí Jesus manda que todo mundo saia. E só quem fica ali com ele, primeiramente, é quem tem interesse, é quem vive aquele sonho, é quem vive aquele plano, é o pai e a mãe. Só você, querido, sabe quanto o teu sonho é importante para ti. Só você consegue saber a profundidade, a importância que o teu plano tem para você. Ninguém mais. Porque no dia que você falar assim: não tem mais jeito, eu estou com uma carta de deportação, e você dizer assim: mas eu vou ser cidadão nesse país, alguém do teu lado vai rir e vai dizer assim: você é doido. Cara, doido. Se amanhã não te pegarem e te mandarem embora, ainda fala assim e começa a rir. E aí Jesus diz assim: por favor, saia. Por favor, saia.
Querido, não ande com gente que não conhece Jesus, que não acredita. Não ande com gente que compartilha o mesmo sonho que você compartilha. Aprenda isso. Nem todo mundo consegue entender o sonho que Deus tem para a tua vida. Nem todo mundo. Mas pega Jesus, o pai e a mãe, e os que estavam com ele. Presta atenção, os que estavam com ele. Não quer dizer que ninguém vai compartilhar do teu sonho, mas os discípulos estavam lá. Eles sabiam quem era Jesus. Às vezes eu tenho um irmão do teu lado aqui na igreja, e ele está torcendo por ti, querido. Ele está orando junto contigo. Você acha que não, mas às vezes o teu irmão é um desses que vai entrar no quarto, junto com você, para ver a filha morta. Porque ele sabe que ali naquele quarto, quem está ali é Jesus. E não tem nada que ele não possa fazer. Muitas vezes nossos planos passam por períodos de espera. Isso pode nos deixar impacientes, mas precisamos lembrar que Deus tem um propósito em tudo. Às vezes Ele usa o tempo de espera para nos ensinar, moldar nosso caráter e nos preparar para a bênção que virá. Moldar o nosso caráter. Você tem um caráter que não entende o que Jesus é capaz de fazer. Você tem um caráter que não está preparado para ver a sua filha ser ressuscitada. Querido, se estava aquele drama todo porque a menina tinha morrido, imagina o drama que não ia ser se eles vissem aquela menina levantar da cama. Seja sincero comigo, se você estivesse num velório e você visse um morto levantar, você ia ficar lá ajoelhado e dando glória a Deus? Hã? Você ia ressuscitar aqui e morreu aqui. Levanta o morto, cai esse daqui. Agora vamos ter que orar para Deus ressuscitar esse outro também. Querido, se eu estivesse num velório e o homem já lá levanta, olha, eu acho que mesmo depois de pregar isso daqui ia ser difícil ficar dentro daquele quarto ali. É um negócio impactante. Você já viu um morto levantar alguma vez, querido? Eu nunca vi. Quer dizer, já vi em televisão, né? Em cruzada na África, tudo. Mas assim, ao vivo e a cores, né? Face a face, assim, na real, nunca. Se aquela mulherada estava naquele drama todo porque a menina tinha morrido, agora imagina eles dentro do quarto e a menina faz assim: oi? Oi, tô com fome. Ele assim, vai comer. Ó, vaza. E aí, Jesus testa nosso caráter, querido. E Ele vai formando o caráter. O seu caráter vai sendo trabalhado para receber o milagre de Jesus, para receber o milagre de Deus. Eu acredito que enquanto Jesus caminhava até a casa de Jairo, Ele ia falando com Jairo. Ele ia falando com Jairo e falando com Jairo. E eu não penso que Ele ia falando dos problemas, não. Eu acredito que Jesus, enquanto Ele, naquele momento, caminhava e falava, Ele trazia esperança ao coração de Jairo. Ele vinha trazendo esperança ao coração de Jairo. E aquilo Jairo ia se animando, porque cada passo que ele dava com o lado de Jesus, e ele ia para mais perto da sua casa, mais o coração dele se alegrava, mais o coração dele, a esperança começava a nascer, porque ele dizia: Jesus está chegando na minha casa, Jesus está chegando na minha casa, Jesus está chegando na minha casa, está perto, falta pouco, está chegando lá, Jesus está chegando. E aí ele para e diz assim: sua filha morreu. E aí antes que tudo que tinha sido semeado viesse por água abaixo,
Jesus entra no meio e diz assim: não tenha medo, somente creia. Não tenha medo. E às vezes a gente está desse jeito, querido. A gente está caminhando e a gente está chegando perto da casa. E a gente está chegando perto e diz assim: vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Chega uma hora que você é interrompido por alguém que vem vindo lá da sua casa. Mas eu quero que hoje, eu creio que hoje Jesus vai fazer como ele fez com Jairo. Antes que essa notícia má entre e cauterize o teu coração, Jesus fala para ti hoje: não tenha medo. Creia. Não tenha medo. Creia. Sua filha vai ficar bem. Ela apenas dorme. Jesus não é só o necessário. Ele é o suficiente. Marcos 5:41. Você tem aí? Isso. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Queridos, a gente vê naquele vídeo ali, eu achei interessante uma cena, que quando Jesus chega, o corpo estava coberto. E aí você viu o desespero da mãe quando ele começa a tirar o pano. Às vezes a gente está assim, querido. Aquilo que a gente sonha, o nosso plano já está até com um lençolzinho coberto. E aí você põe o pano por cima e diz assim: já aceitei o resultado, está morto. Mas aí Jesus vai lá e confronta a nossa fé. Ele vai lá e remove o pano. Quando ele começa a remover o pano, você vê o desespero daquela mãe no vídeo. Ela começa a chorar, ela começa a dizer: não, 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 não. Sabe por quê? Porque ela vai ter que encarar a sua filha novamente. Às vezes a gente não quer ver o morto. Às vezes o mais difícil não é aceitar que a filha morreu. Às vezes o mais difícil é você ter que encarar a sua filha morta novamente. É como num velório e você diz assim, como muitas pessoas fazem: eu não vou no velório porque eu quero ter a lembrança daquela pessoa viva, como ela era. Por isso eu não vou no velório para ver ela morta dentro do caixão, porque aquela imagem vai ficar na minha mente para sempre. Então eu não vou, porque eu vou sempre lembrar como ela era viva. Simplesmente você não quer passar pelo processo do luto. Você não quer ver o resultado da morte. Mas Jesus vai lá. E ainda que aquela mãe dissesse não, Jesus, ainda que você diga que não, querido, Jesus vai remover o pano. Ele vai tirar o pano para que você veja. Você vai dizer assim: eu não queria ver, isso já estava morto, esse sonho já estava enterrado, esse plano já estava enterrado, esse plano já estava coberto, não me interessa ver novamente. Mas Jesus remove o pano. E aí ela se depara de novo, o pai se depara de novo com sua filha morta. E agora? O que fazer? Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi. Talita cumi. Qual é o teu sonho hoje? Qual é o plano? Qual é o propósito? Eu te pergunto novamente: qual ou quem é a tua filha?
Porque hoje Jesus tem uma palavra para ti. E ele diz assim: Talita, cumi. Talita, cumi. Diz para o teu irmão assim: Talita, cumi. Levanta-te, 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 ressuscita. Imediatamente a menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. E aí diz aqui: e mandou que dessem de comer a menina. Quando entregamos nossos sonhos, planos e propósitos nas mãos de Deus, confiando que Ele é poderoso para agir em meio ao impossível, Ele nos surpreende. Nossos filhos ou filhas podem até ser enterrados pela opinião dos outros, mas Deus é o autor de nossos propósitos. Ele sempre tem a última palavra. A última palavra sempre vem da boca de Deus. A última palavra sempre vem da boca de Jesus. A opinião pode ter enterrado o teu filho, a opinião pode já estar preparando o enterro, celebrando o velório da tua filha, mas Deus tem a última palavra. Enquanto Jesus não der a última palavra, não é o fim. Não está acabado. Ainda falta Jesus entrar no quarto. Ele ainda não chegou lá. Paciência. Tenha calma. Ele está a caminho. Ele não está atrasado, não. Diz assim: mas você vai morrer. Não te preocupa, não tenha medo. Só creia. Só creia. Ponto 6. Ele é o alimento. Isso daqui é interessante, querido. Né? Você diz assim: Ele é o alimento. Por quê? Olha só. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. E mandou que dessem de comer a menina. E mandou que dessem de comer a menina. Por quê? Ela precisava de alimento, ela precisava de forças, ela tinha acabado de voltar à vida. Se você ler no livro de Lucas a mesma passagem, lá em Lucas diz que o espírito dela retornou ao seu corpo. Ou seja, o corpo dela estava debilitado. E aí Jesus vai e diz assim: deem de comer a menina. Deem de comer a este sonho. Eu te pergunto, o teu sonho, com que você está alimentando o teu sonho? Ou em outras palavras, você está dando de comer ao seu sonho? Porque você pode alimentar o seu sonho, querido, de várias maneiras. Você pode alimentar ele com palavras ruins, você pode alimentar com negativismo, você pode alimentar com opiniões contrárias dos outros, você pode alimentar de várias maneiras. Ou você pode alimentar o teu sonho com Jesus. Você pode dar ao teu sonho de comer, e você pode dar o que você quiser, mas eu te digo hoje, dá Jesus. Alimente o seu sonho com a palavra de Deus. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Você está com a sua Bíblia aí? Tem uma passagem aqui no versículo no livro de Lucas, da mesma passagem. E diz aqui, está no capítulo 8, no versículo 41, e diz assim: eis que veio um homem chamado Jairo, e prostrou-se aos pés de Jesus e suplicou que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única. Olha aqui. Ele tinha uma filha única, de 12 anos, que estava
morrendo. Querido, talvez esse seja o teu caso. É a filha única. Todos os outros já morreram. E hoje você chegou aqui com a última. E de você diz assim: se essa morrer, acabou tudo. Não tenho condição de gerar outra filha. Não há mais força para gerar outra filha. E Jairo chega lá no desespero: Senhor, é minha filha única. Se ela morrer, está acabado. E hoje você talvez, querido, chegue aqui e diz assim: Senhor, é meu último sonho. Essa é minha última carta. Essa é minha última esperança. Essa é minha última tentativa. Essa é minha última oportunidade. Se você não conseguir chegar a tempo, Jesus, está tudo acabado. Mas aí Jesus diz para ti assim: vamos lá. Vamos lá. Vamos até a sua casa. Vamos até a sua filha. Assim como Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Ele pode ressuscitar os nossos sonhos e propósitos, planos, esperança. Não importa o quão difícil ou até morto algo possa parecer. Ele nos chama a ter fé e a acreditar que Ele está trabalhando, mesmo quando não conseguimos ver, quando colocamos nossas vidas nas mãos de Jesus. Ele é fiel para cumprir os planos que Ele tem para nós. Morto, querido, mesmo que algo pareça morto, Jesus é a solução. Jesus é a solução. Jesus é a solução. Ainda que pareça como Lázaro, está necrosando, está cheirando, está fedendo a podre, Jesus é a solução. Abre a porta do quarto, abre a porta do quarto, deixa Jesus entrar, para de fazer drama, para de celebrar o velório, para de tocar flauta. Foi isso que Jesus fez, para tudo, para de tocar flauta, para de chorar. Para que esse drama? Para esse drama, para isso, para. O que é que vocês estão fazendo? Você não ouviu? Está dizendo que ela já está morta, não tem mais pulso, começou a ficar gelada. Jesus disse: vocês estão doidos, não sabem do que vocês estão falando. A criança está dormindo, querido. A criança está dormindo. O teu sonho apenas dorme. Aquela situação apenas dorme. O teu milagre apenas dorme. Mas hoje o Senhor te convida a entrar no quarto com Ele. Hoje o Senhor te convida a entrar no quarto com Ele. E Ele manda fechar a porta, manda todo mundo sair. E agora é só você e Jesus e a sua filha. E Ele tira o pano. E Ele diz para ti assim: se creres, verás a glória de Deus. Ao final, Jesus cumpriu o desejo do coração de Jairo, ressuscitando sua filha e restaurando sua família. A fé e a confiança que Jairo depositou em Jesus trouxeram um final glorioso, mesmo que no início tudo parecesse sem solução. Amém? Mesmo que no final tudo parecesse sem solução. Essa é uma palavra simples, querido. Simples em sua raiz. Talvez você diga assim: isso que foi pregado, eu já sabia. Eu também já sabia.
Mas a Bíblia diz que é bom trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Às vezes a gente anda com Jesus como Jairo andou. Às vezes a gente está no caminho andando com Jesus, mas às vezes quando vem um atestado de óbito, a gente esquece até Jesus que está do lado e começa a focar só na notícia que é ruim, começa a focar só no que as pessoas estão falando, começa a focar só na palavra negativa, começa a focar só na palavra contrária, só começa a focar na palavra que diz assim: está morto porque você ainda incomoda o mestre. Mas hoje Jesus vira para ti e diz assim: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, apenas crê, apenas crê, apenas crê.